Rainha Jezabel, conflito, perseguição e queda. A Rainha Jezabel é uma das figuras mais infames e controversas da história bíblica, simbolizando a perversidade e a idolatria em contraste com a fidelidade ao Deus de Israel. Sua história de Jezabel é uma das mais dramáticas e emblemáticas do Antigo Testamento, retratando a luta entre o culto ao Deus verdadeiro e a idolatria promovida por uma rainha impiedosa. Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, casou-se com o rei Acabe de Israel e passou a exercer considerável influência no governo. Através dessa união, instaurou em Israel o culto a Baal, afastando o povo do Senhor. Sua conduta rebelde e opressora ficou marcada não apenas pela introdução de práticas idólatras, mas também pela perseguição aos profetas de Deus. Sua influência foi decisiva na corrupção moral e espiritual da nação, impondo práticas pagãs e perseguindo os profetas do Deus de Israel. A igreja sofreu com a disseminação de cultos pagãos e a corrupção moral, e foi nesse cenário de decadência espiritual que surgiu o profeta Elias, um dos maiores portadores da palavra de Deus. Elias, movido pela missão divina de confrontar a idolatria, desafiou abertamente Jezabel e os profetas de Baal, proclamando a supremacia do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O confronto entre Elias e Jezabel simboliza a eterna batalha entre o sagrado e o profano. Enquanto Elias clamava a Deus, revelando sinais e milagres, Jezabel representava a resistência dos falsos deuses e a corrupção que envenenava o coração do povo. No reinado de Acabe, o profeta Elias emergiu como a voz autêntica de Deus, desafiando abertamente a idolatria promovida por Jezabel. Elias, com sua postura firme e milagres espetaculares, como a multiplicação da farinha e a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, confrontava a ordem estabelecida e clamava pela restauração da verdadeira adoração. A tensão entre Jezabel e Elias simbolizava a eterna batalha entre a luz divina e as trevas da corrupção. Enquanto Jezabel utilizava sua influência para consolidar o culto a Baal e perseguir os profetas, Elias permanecia inabalável, proclamando que somente o Senhor era Deus, desafiando o coração endurecido de uma nação imersa em pecado. A relação entre Jezabel e Elias foi marcada pela oposição irreconciliável. Enquanto a rainha usava sua influência para consolidar o culto a Baal, Elias lutava para restaurar a verdadeira adoração a Deus. Essa tensão atingiu seu ápice quando Elias executou um julgamento divino sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrando o poder do Senhor. A vitória de Elias, no entanto, não significou o fim do reinado perverso de Jezabel, mas prenunciou o castigo divino que viria. Jezabel, furiosa com a oposição de Elias, tentou de diversas maneiras silenciar e eliminar o profeta. Ela ordenou a perseguição dos mensageiros do Senhor e conspirou para destruir todos os que defendiam a verdade divina. No entanto, Elias continuava a atuar com autoridade, realizando milagres e fortalecendo a fé dos remanescentes que acreditavam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O destino de Jezabel se aproximou de forma inexorável. A profecia de Elias anunciava sua ruína. Em 2 Reis 9, durante a revolta liderada por Jeú contra a dinastia de Acabe, a profecia de Elias sobre o destino de Jezabel veio a se concretizar de forma terrível e simbólica. Em 2 Reis 9, Eliseu ungiu Jeú como rei e encarregou-o de executar o julgamento divino sobre a casa de Acabe e, por extensão, sobre Jezabel. Quando Jeú chegou a Jezreel, ele ordenou que a rainha fosse trazida à presença dele. De acordo com o relato, Jezabel foi jogada de uma janela e, enquanto caía, teve sua cabeça despedaçada. Seu corpo foi, em seguida, pisoteado pelos cavalos, e o sangue se espalhou, cumprindo assim a profecia que havia sido anunciada pelo profeta Elias. Essa morte violenta e humilhante simboliza a retribuição divina àqueles que se opõem à vontade de Deus e perseguem os verdadeiros profetas. A queda de Jezabel não apenas marcou o fim de um reinado de corrupção, mas também serviu como um poderoso aviso para todos os que se afastam da verdade divina. Seu destino demonstra que, embora o mal possa prosperar por um tempo, a justiça de Deus é inexorável e, por fim,
prevalecerá. Elias, com sua fé inabalável, foi instrumento dessa justiça, e sua oposição a Jezabel estabeleceu um paradigma para o confronto entre o sagrado e o profano, o justo e o injusto. Portanto, a história de Jezabel e sua trágica morte nos ensina que a influência do mal, por mais poderosa que pareça, não pode resistir à intervenção divina. O exemplo de Elias e o destino de Jezabel revelam que Deus protege seus fiéis e retribui aqueles que escolhem o caminho da verdade e da retidão, reafirmando que a adoração ao Senhor é o único caminho seguro para a salvação e a verdadeira paz. Assim, exemplifica não apenas a corrupção que pode se infiltrar nos reinos humanos, mas também a implacabilidade do juízo divino, a oposição de Jezabel aos profetas do Senhor, sua promoção da idolatria e sua crueldade contra os fiéis contrastam fortemente com a mensagem de justiça e misericórdia proclamada por Elias. A ascensão de Elias e, posteriormente, a queda de Jezabel simbolizam o triunfo da fé sobre o pecado e a restauração do verdadeiro culto a Deus. Portanto, Jezabel permanece como um símbolo da maldade que se opõe à verdade divina, e sua história serve como um alerta para a humanidade. A injustiça e a idolatria não prevalecerão, pois a justiça de Deus é inexorável. Ao mesmo tempo, o exemplo de Elias nos inspira a lutar pela fé, mesmo diante da oposição mais cruel, na certeza de que a palavra do Senhor sempre triunfará, restaurando a ordem e a santidade no mundo.